Você Esporte Clube hoje entrevistando o presidente da Falange Azul, Marcelo Benini, há quase 6 anos no cargo. Você cometeu algum crime que você tem que carregar essa cruz ou não? Não, a gente faz porque gosta, né? Porque gosta. 6 anos, a segunda gestão indo para a terceira, né? Terceira gestão aí com a turma, provavelmente a última. Por quê? Porque a gente cansa, né? Uma hora a gente está 20 anos aí na torcida já. Esse tempo todo praticamente ocupando algum tipo de cargo, né? Então a gente vai ficando um pouquinho velho, precisando dar uma atenção um pouco mais no particular, né? E tá vendo uma rapaziada nova, forte aí, uma rapaziada com uma ideia legal. A gente fecha mais um ciclo e passa o bastão pra galera tocar o barco pra frente. E apresentar Adelson Júnior, jornalista, integrante também do Você Esporte Clube, né? E tá cheio de perguntas, fiquei sabendo aí que você veio com uma lista gigante aí para conversar comigo. Vambora. Mas para começar então, como é que surgiu essa ideia da Falange? Eu sei que ela já está com quase 27 anos, você integra desde o começo ou você chegou depois? Cheguei depois. A Falange fez 27 agora em fevereiro, né? Foi fundada, começou como um grupo de amigos, né? Lá em 92, ou um pouco antes de 92, né? Na verdade, aqui da Vila Casone, Iliara, toda essa região aqui para baixo. Pô, tem que ter de gente da Vila Recreio, pô, só de lá, caramba. Provavelmente tinha na época, eu não vou saber dizer, mas toda essa região para baixo, aqui, a galera que torcia pro Londrina se reunia para os jogos, né? E resolveram fundar uma entidade, uma coisa com um nome, uma torcida organizada, e foi aí que mais ou menos começou a Falange, né? Como um grupo de amigos. Em 92, teve a fundação dela daí dia 5 de fevereiro, né, daquele ano, e o barco está aí até hoje. Fala, Júnior. Uma pergunta que eu lembro dos boatos da época, lá para 2009, 2010, Londrina foi rebaixado para a segunda divisão do Paranense em 2009. Em 2010, Londrina, na segunda divisão, teve um boato de que Londrina faria uma parceria com Roma de Apucarana para conseguir disputar a Série D do ano de 2011. E naquele ano a Falange Azul foi muito importante para não unir os clubes, para realmente respeitar a história do Londrina. Você estava presente nesse acontecimento? Sim, toda aquela conversa que tinha, primeiro assim, a gente tem uma questão muito tradicional de raiz, né? Nós somos o Londrina Esporte Clube, não tem que se fazer fusão ou união com outros clubes, né? Por maior que eram as dificuldades na época, porque a gente também não via nada ali que iria acrescentar ou agregar valor na entidade, né, a ponto de mudar alguma Seria situação. Uma troca por uma vaga numa competição nacional? Também isso, não. né? Isso tem que se ganhar no campo, né? Não é, por exemplo, vamos pegar o atual, aconteceu aí com o Bragantino e a Red Bull, essa junção, uma coisa no futebol moderno. A vaga já era de um clube que mistura. Não, isso é no campo, é na raça, é na vontade. E principalmente, não é tapar o sol com a peneira ou fazer paliativos, tem que arrumar a casa. Porque senão você vai ficar sempre naquela, patinando. Então a coisa tinha que ser corrigido, arrumado tudo, né? Achar os erros e ser o Londrina, ser a entidade Londrina. E é essa bandeira que a gente vai sempre defender, né? Falando um pouquinho sobre torcida organizada, eu lembro que existia no início a torcida organizada do Londrina, a famosa TOL. Depois teve Sangue Azul, tinha uma outra que eu me lembro. Foi a Mancha Azul. Mancha Azul, Falange. Por que é tão difícil que uma torcida permaneça tanto tempo, como é o caso, por exemplo, da Falange? Eu acho que a gente tem que ver uma questão meio local, né? A própria dificuldade do Londrina Esporte Clube, como clube ao longo desses anos todos, né? A gente pegou alguns bons momentos, né, na história do clube, porém uma boa parte deles. E aqui a gente tem Quando o time está numa draga desgraçada, afasta o torcedor? É evidente, isso é fato. Né? Infelizmente, e nos grandes centros também, mas aqui eu acho que um reflexo é muito maior nisso, né? Aí você tem uma questão cultural que a gente costuma dizer bastante. O Londrina gosta de futebol, mas não tem a cultura de estádio. Aquela do cara ir pro estádio, independente se está frio, se está chuva, como é que o time está, se o time está bom, se está ruim, né? Uma questão de cultural de estádio, né? Então isso tudo é a questão muito próximo com o São Paulo, aquela questão de o cara ter uma simpatia. Isso pesa ainda muito? Eu acho que pesa bastante ainda. Acho que é um dos, não digo problema, mas eu acredito que seja, não é assim um problema, né?
Tanto que a gente costuma dizer assim, nossos rivais não é Curitiba, Atlético, Paraná na capital, ou os times do estado, é os times de São Paulo, que são eles que tiram o torcedor do Londrina. Então o cara Mas né? eu percebo uma coisa assim que eu acho até meio maluca, estava até conversando agora há pouco com o Arthur, que é o seguinte: a torcida reclama que vai pouca gente no estádio. Aí quando o estádio ganha um número maior de torcedores, o torcedor está dizendo, porra, só vão os modinhos agora. Cara, não tem que juntar e fazer crescer em vez de ficar com essa coisa, pô, o cara é modinha, deixa de ser. Pô, mas foi no estádio. Né? Como é que você vê isso? Eu acho que é meio que uma crise aí que precisa. É difícil de entender também. Porque de fato a gente reclama isso que você falou, né? Mas o cara que reclama às vezes é justamente aquele cara que eu acho que não é que ele reclama, né? Tipo assim, tá bom, tá gostoso. Vamos pegar a Série B o ano passado. Nosso público foi ruim o ano inteiro. Sim. Né? Aquele jogo, a não ser acho que os jogos, os últimos, mas especificamente aquele último com o CRB que encheu. Acho que o povo muitas vezes reclama disso. Pô, por que não vai o campeonato inteiro apoiar? Mas você sabe que isso acontece com qualquer time de futebol do mundo. Concordo. Né? Mas aí eu acho que pega muito nisso. E aqui em Londrina acaba. Apesar que esse tipo de coisa que não é só em Londrina acontece, não. Sim, né? Então, assim, como a gente acompanha em Londrina, fica nessa. Porra, o cara não vai e reclama, vai resistir sempre, né? Mas o fato é que eu acho que, primeiro, no meu ponto de vista, o Londrina ele tem que fazer um trabalho para fidelizar o torcedor. Né? Eu acho que a entidade no Esporte Clube ela tem que criar mecanismos para enraizar esse torcedor, para esse cara ele gostar de ir para o estádio. Você tem um futebol, né, o que vai acontecer em campo, que é o prato principal, mas hoje a gente entende também que você precisa criar um evento, né? Exato. E dar condições para as famílias poderem ir também. E um clima de futebol, um clima gostoso, um clima de estádio. Né? Não como a gente está andando acompanhando, se chegar na frente do Estado do Café, parecia que a gente está entrando num cemitério, né? Um ambiente escuro, sem nada. Você pega esses jogos já com mais gente, já um outro clima, um outro astral. Né? Eu acho que a questão do preço do ingresso é evidente que está ajudando, né? Muito. As parcerias começaram a voltar agora, a própria a gente falou da cervejaria, né? Enfim, esse mecanismo de fazer o oba-oba em cima do Londrina, criar esse clima de estádio, isso colabora demais, né? Pro torcedor ir pro campo, o cara querer fazer parte daquilo, estar naquele astral, né? E o Londrina é evidente, bem em campo, Sim. que a gente está o Londrina está no G4 agora no momento, né? Desde o início da competição no G4. Isso aí colabora bastante, né? E aproveitar esses momentos, eu entendo que deveria estar acontecendo mais situações, ações pela própria entidade, para estar pegando esse cara que já está propício aí, o estádio já está indo lá, que eventualmente, se numa vaga mais ele vai se afastar, para criar meios desse cara continuar sempre indo, né? Como é que é a relação de vocês com a gestão do futebol do Londrina? É tranquila? Vocês têm críticas? Vocês têm elogios? Como é que é a relação de vocês? Olha, com a gestora, né? Hoje a gente, ao longo desses anos todos, sempre foi tranquilo, sempre foi uma relação aberta, com diálogos, né? É evidente que sempre vai ter os seus problemas, né? As crises, os questionamentos, porque a gente é torcedor, né, cara? A gente, quando vê alguma situação, a gente vai questionar, vai reclamar, né? Ou o tal do protestar, né? A gente foca bastante, inclusive, falando de às vezes é criticado em momentos ruins. Cadê que não está lá protestando? Não é que não estão protestando, a gente não mudou o foco, não é só cobrar lá o jogador, é cobrar quem contrata, cobrar quem está na frente. Então você vai nos bastidores fazer esse... Então às vezes tem uns momentos de brigas e depois fica tudo normal, né? Isso com a gestora, né? Mas vocês têm contato diretamente com o Sérgio, de bater um papo com ele, de dar algumas ideias? Temos. Recentemente esse contato está um pouco distante, né? Acredito, talvez aí, não tem um motivo aparente, mas assim, tem um afastamento, isso é fato, né? Parte de nós com ele e eles com a gente. Mas fora isso aí, para nós até porque para nós é o seguinte, independente de qualquer coisa, a gente vai apoiar sempre o Londrina Esporte Clube. A coisa está acontecendo de forma que a gente entende correta e coerente, vai ter o nosso apoio. Começou alguma situação, por exemplo, nós acreditamos que o clube precisa ser reforçado por esse campeonato, né? Por mais que a gente está no G4, a gente tem um time
que é um campeonato longo, na verdade, né? Então a gente entende que precisa ter peças de reposição. Ainda falta 30 rodadas, pois né? é, Muita coisa. entendeu? A gente não vê muito disso, apesar que vai vindo mais 2 agora, né? Então, assim, isso é questionado. Né? Talvez o homem às vezes não gosta de ouvir alguma crítica, alguma situação desse tipo e rebate. Aí com esse elenco atual, que está aí no G4, está em terceiro, você acha que é time que consegue subir? Eu tenho receio, cara. O time é bom, o time, eu acho que o alemão está com um time compacto, formado, né? Mas eu acho que, por ser um campeonato muito longo, eu acredito que precisa de ter algum reforço ali, alguma peça de reposição. Porque você vê, ó, esse jogo contra a Ponte agora, foi feito algumas substituições ali, acho que 3 ou 4, né, se não me engano, não lembro agora. O desempenho do time foi bem aquém, foi bem abaixo do que a gente viu. Acho que foi o pior jogo do Londrina até então. Aí você fica naquela, é porque o time foi realmente mal, só nesse jogo, ou é porque a reposição que tem conseguiu manter o mesmo padrão, né? Então a gente fica meio preocupado com esse tipo de situação. Queria conversar também sobre mais especificamente sobre a Falange, mas antes disso, o ano passado morreu o Agostinho Miguel Garrote, que foi presidente do Londrina, e ele tinha uma máxima assim, que enquanto ele estivesse vivo, o Londrina não ia morrer porque ele ia pegar a alça do caixão e não deixar ninguém levar para o cemitério. E ele fez isso em um momento do Londrina, né? Só que agora o Agostinho morreu. Vocês temem que se a parceria com a SM se romper no final do contrato, isso possa acontecer ou não? Então, a gente tinha muito receio. Eu acho que a forma como o Londrina está sendo reconstruída agora, está sendo reorganizada agora, as pessoas que estão se envolvendo no Londrina, eu acredito que você já tem um quê de gestão um pouco diferente do passado, né? É evidente que a gente faz parte do conselho, eu faço parte do conselho também do Londrina, a gente está ali dentro acompanhando, acho que precisa melhorar muita coisa, mas a visão que se tem hoje é bem diferente do passado, né? Então, eu particularmente acredito que o Londrina possa andar sozinho. Eu vejo que o Londrina talvez tivesse mais uns 5 ou 10 anos de parceria, seja com a SM, seja com um outro grupo, para de fato ele se estabelecer administrativamente, com estrutura também, né? Porque hoje a gente não tem um CT, por exemplo, né? O clube não tem, entre outras coisas, para que aí o clube de fato ele possa caminhar sozinho dentro do modelo de gestão que está sendo trabalhado aqui dentro do clube, né? Inclusive faço parte de uma comissão de gestão do Londrina que discute, né, exatamente o modelo né? Então eu penso que se as pessoas que vierem, as que estão e as que vierem, terem essa questão, verem uma empresa e trabalhar ele de forma profissional, realmente a gente passa a não depender de um parceiro, de um gestor, né? Ô Benini, falando um pouco mais agora sobre a administração da Falange Azul. Que nem você falou, você está indo para o seu terceiro mandato, já são 6 anos à frente da torcida. Quais são os seus planos a partir desse novo mandato que você tem agora? O que vocês estão pensando em fazer para movimentar um pouco mais a torcida, para poder fazer mais que a torcida fique unida dentro do estádio? Quais são as ideias que vocês estão pensando para essa nova gestão? Então, assim, primeiro é interessante dizer que a Falange é uma entidade que ela também tem um ciclo muito grande de integrantes, né, de torcedores. Muito daquela questão do embalo, coisa boa, começa a brotar gente de tudo quanto é lugar, começa a ficar ruim a coisa, cai um pouco o ciclo aqui dentro. Mas em nível de gestão de organização aqui, cara, a gente hoje está com uma diretoria nova, um monte de ideia interessante para remodelar o que a gente já tem, né, em questão de organização, seja a gestão interna, administrativa, seja a nossa gestão, por exemplo, a gente está formando uma equipe hoje de estádio, né, uma diretoria de estádio, de arquibancada, que é o grupo responsável por tudo que acontece dentro do jogo, então festas, para a gente também sair do tradicional, né, ir lá, torcer, cantar as músicas e acabou. Não, está sempre criando coisas novas, né, músicas novas, enfim, a festa em si nova, né, alguma coreografia, alguma situação de faixa, bandeira, estirante, esse tipo de coisa. A parte de comunicação, né, da torcida, a gente voltou está voltando a trabalhar isso aí para
passar para o pessoal que é de fora da torcida conhecer a Falange de forma no seu dia a dia, né? Então a gente tá com um departamento, com os diretores, né, nessa área, com mídia social e tudo mais, então começou a melhorar nesse aspecto, ou seja, para fazer a transmissão das coisas da Falange, o que acontece dentro da Falange, né? Chegar mais fácil para o torcedor lá fora, para esse torcedor de repente se interessar a vir, né? Ter essa aproximação entre a torcida organizada e o torcedor, digamos, comum, né? Mas percebe-se que muita gente evita participar de torcidas organizadas com receio de violência, brigas, encrenca, o que é comum em várias torcidas, mas você percebe que há um certo receio das famílias, principalmente, e de muita gente não participar das torcidas por conta disso. Vocês têm algo que para amenizar isso, para atrair essas pessoas, para mostrar que é diferente? Sim, aí, dando sequência, tem que estar falando, essa parte da própria comunicação, passar informação do que é como a torcida se posiciona de forma ideológica, de ideais, o que pensa, como a gente atua aqui dentro, como a gente lida com essas questões, né, pro torcedor lá do lado de fora, que é fora da torcida, para entender e de repente que não é o bichão que eles imaginam muitas vezes, né? Porque a gente sabe que tem mesmo, o cara tem receio de fazer parte de uma torcida organizada, vir participar daqui achando que é muito pelo contrário, né? Isso aí, acho que quem frequentou aqui, frequenta aqui, né? Cara que não é ligado à Falange, mas que frequenta, ligado como sócio, digo, né? Mas que frequenta, que sabe bem qual é a nossa linha de pensamento. Mais alguma pergunta, doutor Júnior? Só para poder fechar, você falou de jogos fora, como eu participo de alguns grupos de WhatsApp, o pessoal fica perguntando das caravanas. Sim. Tem uma previsão de voltar para o jogo contra o Operário, na primeira rodada pós-parada da Copa América? Terá caravana da Falange Azul? Tem, sempre tem. Na verdade, sim, a gente começou há algum tempo atrás, na verdade, todas as excursões a gente abre excursão, né? Algumas mais para trás aqui, a gente ficou algo mais interno da própria torcida, né? Mas agora com a nova gestão também tem uma diretoria específica para isso, né? Está sendo formada uma diretoria específica para lidar com essa parte de caravanas e excursões, então toda a questão de organização nisso. Então vai voltar a ser divulgado as viagens, né? Todo um planejamento de viagem, já para o jogo contra o Operário. A inscrição provavelmente já vai estar aberta para os próximos dias, eu espero. Marcelo, obrigado pela entrevista. Sucesso para o Londrina, que eu também sou torcedor. Que tomara que vá para a Série A, né? E vamos fazer muito barulho aí no Estado do Café. Olha, eu que agradeço. A casa está sempre aberta aqui, quando quiserem, né? Para bater um papo, seja para fazer um programa, seja para bater um papo Beleza. Atrás das câmeras aí, entendeu? E a torcida está aí para a galera né, o torcedor comum, a casa também está sempre aberta. A hora que quiser, é só procurar aqui a torcida, seja nas quintas, seja nos jogos, antes ou depois da torcida que funciona, para vir conhecer um pouquinho do que é isso aqui, de como funciona, né? De repente, procura o Benini, procura um dos diretores, né? Vão estar aqui para atender todo mundo. Beleza. Porque aqui a gente a gente faz aqui um ambiente do torcedor do Londrina também, não é só a casa da Falange Azul, né? A casa do Londrina Esporte Clube e da torcida do Londrina Esporte Clube. Perfeito. Valeu, Marcelão. Obrigado. Eu agradeço. Marcelo. Júnior!